As pessoas, em geral, acham que uma espécie estará extinta quando morrer o último indivíduo dessa espécie ou quando morrer o último casal dessa espécie, quando a espécie é de reprodução sexuada cruzada. Mas isso não é verdade do ponto de vista biológico. Por que motivo? Porque se uma espécie tem diminuído o número de indivíduos, ela vai estar condenada à extinção, ela vai estar, na realidade, extinta, chamada biologicamente extinta, muito antes do último indivíduo morrer. Por que motivo? Porque existe um conceito chamado tamanho mínimo da população que explica isso. Esse conceito explica esse fenômeno. O que é tamanho mínimo de população? Tamanho mínimo de população é um número de indivíduos abaixo do qual a espécie não terá condições de se manter viva. Então, se o número de indivíduos for reduzido a um número menor que esse tamanho mínimo de população, a população desaparecerá, mesmo que naquele momento alguns indivíduos dessa espécie ainda estejam vivos. Isso se dará porque os indivíduos, quando muito pouco numerosos, ao se cruzarem entre si, vão produzir um aumento da homozigose dentro dos indivíduos da espécie, e esse aumento da homozigose vai produzir o que se chama de depressão causada pela endogamia. A depressão causada pela endogamia, que é o inverso da heterose, faz com que os indivíduos percam vigor, adquiram doenças mais facilmente, sejam menos resistentes a parasitas e que tenham vários componentes fisiológicos funcionando pior. De tal maneira que essa perda de vigor vai fazer com que os indivíduos não subsistam, se eles forem em número menor do que o tamanho mínimo da população. É como se a gente dissesse que indivíduos abaixo desse número não garantem a persistência da diversidade genética para que não ocorra a depressão da endogamia. Se a população tem um número maior do que o tamanho mínimo, a diversidade genética dessa população é preservada e a população, a espécie, tem condições de existir indefinidamente. Mas quando o número cai para um número inferior a esse tamanho mínimo, a espécie está condenada ao rápido desaparecimento, mesmo que naquele momento ainda existam alguns indivíduos vivos daquela espécie. Então, nenhuma espécie pode ter um número reduzido ao número menor que o tamanho mínimo. Caso contrário, ela, na realidade, já estará extinta, mesmo que restando ainda alguns indivíduos. Entra aqui uma ideia bastante importante, que é a ideia dos corredores. Então, se nós temos duas reservas, dois parques, vamos imaginar assim. Se nós temos dois parques e em cada um deles o número de indivíduos está abaixo do tamanho mínimo, isso nos garante que nesses dois parques aquela espécie desaparecerá. Em pouco tempo, nesses dois parques não haverá indivíduos dessa espécie, pelo fato de aumentar a endogamia existente nos dois vai aumentar e vai causar a depressão da endogamia em ambos os parques e a espécie vai desaparecer desses dois parques. Mas se fizermos um corredor interligando esses dois parques, na realidade esses dois parques passarão a ser um único parque, geneticamente falando. Então, o número de indivíduos que passaremos a considerar, o número de indivíduos que estão intercruzando, é a somatória da população do primeiro e a do segundo parque. De maneira tal que, em muitos casos, essa somatória vai estar acima do tamanho mínimo. Consequentemente,
na hora que se estabelece um corredor, se impede o desaparecimento de várias espécies que nos 2 parques desapareceriam se eles permanecessem geneticamente independentes. Mas o corredor une 2 parques e isso faz com que a população, geneticamente falando, então esse corredor une geneticamente os 2 parques e o tamanho mínimo que a gente vai poder passar a considerar no que diz respeito à diversidade genética é a somatória dos indivíduos presentes em ambos os parques. Isso vai garantir, mesmo muitas vezes nós não sabendo quais são as espécies, vai garantir a subsistência de muitas espécies, de todas aquelas que, usando o corredor, vão intercruzar com indivíduos do outro parque. Então, as populações, para serem consideradas para efeito genético, na existência do corredor, passa a ser a somatória das áreas interligadas. Dessa maneira, muitas espécies terão seu número elevado a um número superior ao tamanho mínimo. E assim, nós, com um corredor, salvamos muitas espécies do desaparecimento que ocorreria no caso da ocorrência de depressão da endogamia, por ela estar com indivíduos em número abaixo do tamanho mínimo.